apresentador. A emissora tem o compromisso de trazer uma programação diversificada e de qualidade, mas ressalta que o conteúdo e opiniões aqui expressas são de responsabilidade exclusiva do seu idealizador. Este programa é um oferecimento de Jornal ABC Repórter. Mantenha-se bem informado acessando abcreporter.com.br. Boa noite, estamos no programa Personalidades, hoje trazendo aqui um grande homem, um grande personal, porque ele é meu amigo em primeiro lugar, antes de falar que ele foi deputado, que ele foi vereador, que ele foi secretário, porque é o Átila Jacomus que vem aqui para trazer as principais informações de Mauá e também da nossa região. Muito obrigado por vir no meu programa. Meu amigo e palmeirense, hein? Que já a gente vai falar bastante do Palmeiras, mas não ainda agora. Tudo bem, Átila? Tudo bem, Walter. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Dois palmeirenses, né? Aliás, estamos felizes, né? Depois da vitória de ontem, o retorno do Dudu, né? Do nosso guerreiro. Mas hoje a gente veio falar um pouquinho da política, do grande ABC, de Mauá, principalmente, que é a minha grande paixão. Vamos lá. Como tá o dia a dia? Ainda dá tempo de dormir, Átila? Não, você vê que as olheiras já estão aparecendo, as rugas também, a idade é cruel, mas a gente está trabalhando muito, viu, Walter? Trabalhando muito, principalmente agora numa nova fase, né? O mandato, a gente tem sempre que se preocupar muito com o mandato vem em ascensão, né? A variação do mandato na cidade é muito boa e também nas outras regiões aqui do ABC, mas nós temos agora uma pré-campanha, né? Onde nós estamos agora terminando de organizar, né? O sinal de largada está se aproximando e a gente, cada dia, né, a gente fica um pouco mais ansioso, mesmo tendo participado de várias eleições, a ansiedade é a mesma, né? Como fosse do primeiro beijo, né? Cada eleição é eleição, né? Mas a gente está confiante aí que essa pré-campanha ela tem tudo aí realmente para se concretizar, para que a gente possa alcançar os objetivos principais. Muito bem. A gente sabe que qualquer orçamento sempre... As duas prioridades, educação e saúde. E saúde é um saco sem fundo. Por mais que você invista, sempre falta. Mas também, se não for organizado e se não for bem usado, fica pior ainda. E é o caso, sem dúvida, do que acontece em Mauá, né? Principalmente as matérias que a gente tem publicado do lado da cidade, que são coisas horrorosas para a população que sofre bastante. E eu sei que você tem corrido atrás de verbas para a cidade e nem sempre até a cidade não aceita, fica atrasando para não poder vir, né, para você não tomar o que foi o responsável por vir essa verba e a população continua sofrendo. O que pode se fazer nesse meio tempo até resolver essa questão entre o município e o Estado? Em primeiro lugar, né, Walter, você disse muito bem, quando você disse que, infelizmente, alguns gestores públicos colocam os interesses eleitorais e partidários à frente do interesse público. O caso é o que vem acontecendo em Mauá com o atual prefeito. Eu não entendo ainda como, por exemplo, ele se negou de receber agora, o ano passado, a carreta da mamografia, né? A carreta da mamografia tinha sido conquistada pelo nosso mandato, né? Haja vista que, inclusive, quem trouxe a primeira vez a carreta e os anos anteriores fui eu. Começou comigo lá no primeiro mandato de deputado e agora, no meu retorno, nós realmente conseguimos a carreta para a cidade de Mauá. O atual prefeito negou a chegada da carreta da mamografia, dizendo que não tinha demanda. Mas veja bem, acho que o prefeito ainda não entende que a carreta é para se realizar exame de prevenção do combate ao câncer de mama. Não é se tem fila ou não para a realização de exame, mas sim é um programa para atender a prevenção. Um outro ponto... Ele negou isso por escrito? Por escrito. Negou por escrito. Você fez isso lá no Estado? Né? Inclusive, informamos ainda, reiteramos o pedido para que pudesse ter certeza, né? E ele reiterou que estava se negando de receber a carreta. Depois daquele problema do Nardini, né? Ele reclamava que o Estado não estava enviando recurso suficiente para o Nardini, e aí, né, na audiência pública que teve na Câmara Municipal gravada, foi quando eu fiz uma pergunta: prefeito, o senhor sabe que para conseguir um custeio precisa enviar o plano de trabalho? Né? Ele olhou para a secretária, eu falei, já que a secretária talvez não vai se responder, porque talvez ela está constrangida de dizer que a Secretaria de Saúde de Mauá não enviou o plano de trabalho para o repasse do Nardini. Enviou, né, no mês de setembro do ano passado, né?
E agora está sendo formalizado o envio de 18 milhões para o Hospital Nardini, através de 1,5 milhão, que inclusive foi anunciado não por mim, pelo próprio governador. O governador anunciou os 18 milhões para o Hospital Nardini. Né? Além de tudo isso, né, acabei agora de enviar 450 mil para a compra de 2 mamógrafos. Né? Porque, além de não receber a carreta, ele contratava uma empresa terceirizada para realizar os exames. Né? Agora, nós vamos ter 2 novos mamógrafos próprios para a rede municipal de saúde. Mas o grande problema, ela começa nas especialidades. Primeiro... Quantos meses para conseguir passar numa especialidade em Mauá? Para você ter uma ideia, tem casos que passam mais de 1 ano. Neuropediatra, há mais de 3 anos e meio não tem em Mauá. As crianças atípicas, deficiência intelectual, hoje tem que buscar alternativas, ou então a mãe tem que pagar um convênio. E olha que o que os convênios estão fazendo com as mães atípicas, né? Muitos aí descredenciando. Mesmo assim, não tem. Hoje, para você ter uma ideia aqui, para você fazer o exame de próstata, né? Hoje demora quase, uma biópsia de próstata, quase 2 anos na rede pública da cidade. A cidade está com a sua saúde sucateada. E o pior, você vai ficar mais de cabelo branco. Ó. Eu sei que agora você fez aí, tá charmoso, né? Tem um pouquinho mais de cabelo. O visual tá com um pouquinho mais de cabelo. Para você não perder o cabelo, tá certo? Então você escuta bem baixinho aqui. A UPA em Mauá, as unidades de pronto atendimento na cidade. Já diz, unidade de pronto atendimento. Todos os equipamentos têm que funcionar 24 horas. Só em Mauá que a farmácia é fechada a partir das 18 horas. Todos os dias, o prefeito autorizou o fechamento da farmácia das nossas UPAs. É fechada a partir das 18 horas. E o pior, no final de semana, né, fecha para almoço, do meio-dia às 14. Mas deve ter uma regra isso no convênio com o governo federal, não tem? Não tem, porque Não as tem? unidades básicas, as UPAs, são unidades de pronto atendimento de 24 horas. Não, isso que eu estou dizendo. Deve ter um procedimento que é de 24 horas. Ele não pode fechar, né? Ele não pode fechar, mas é que ele cria os seus próprios procedimentos. Né? Ele está acima das regras principalmente idealizadas pelo governo federal. E não é só isso, falta remédio, né? Falta médico. Né? Para você ter uma ideia, as agendas das nossas unidades básicas de saúde sempre foram semanalmente marcadas. Agora, no mandato dele, é mensalmente. Né? E aí a gente faz um balanço. Qual é a prioridade do prefeito, Marcelo? Será que é a saúde ou então a autopromoção? Eu vou te dizer, por exemplo, eu gosto de festa. Né? Foi realizada a festa junina na cidade. Ele gastou, por exemplo, num dos shows, Barão da Pisadinha, 315 mil reais por um show de 1 hora, que daria para comprar 120 mil cartelas de dipirona. Né? O total do cachê pago passou de 2 milhões. Né? Então, qual é a prioridade do atual prefeito? Essa é a prioridade. A saúde está abandonada. Você não tem médicos especialistas. Ele acabou com o programa Saúde em Dia, que inclusive foi iniciado na época que eu fui prefeito. Né? Ele acabou com os mutirões da saúde. Né? Os programas de prevenção não existem mais. O programa do governo federal, que deveria ser ampliado, não está sendo. Agora, né, a Mauá conquistou a 5ª UPA. Né? Mauá deve ter a construção da 5ª UPA, que vai atender o Parque das Américas, o Itaparque e também o Santa Rosa. Agora, qual é a pergunta? Uma grande vitória do povo a 5ª UPA. Vitória de todos nós, de todos que se mobilizaram. Né? Do deputado Átila, do governo, de todos. Agora, qual é a grande questão? Será que a 5ª UPA do Parque das Américas foi depois de tanta luta e mobilização popular do povo, depois de inaugurada, será que vai continuar com os mesmos problemas? Faltando médico, faltando remédio, com a farmácia fechada a partir das 18 horas. O governo federal agora... O maior problema hoje são as unidades? É falta de hospital? É falta de remédio, de médico, de atendimento? O pior problema é a falta de médico, de remédio e de atendimento e de acolhimento. O hospital é uma outra questão. O hospital nós temos que discutir com o Estado. Né? Eu vejo que a melhor saída para o hospital é a estadualização do Hospital Nardini. Mas o Estado está cumprindo agora, não está? Está cumprindo agora, né? Hoje está passando lá, está passando aí quase 1,5 milhão mês. Só que hoje, o que realmente faria diferença no hospital, que custa 12 milhões custa o hospital.
seria o repasse no total de quase 5 milhões. Mas o Estado, né, ainda não fez esse estudo. Ou então o prefeito enviou um plano de trabalho, né, equivocado, porque também ninguém vai passar nada se tem um plano de governo equivocado. Mas me explica para mim e para o nosso telespectador, como que funciona? Vamos passar para o Estado. Basta a prefeitura falar assim, Estado, está aqui, está feito no papel e tudo mais, estou te entregando ao hospital. Aí tem que haver primeiro, né, uma discussão feita com o governador. Inclusive, eu abri essa discussão já com o governador Tarcísio de Freitas. Já venho conversando com ele. Quando eu pedi o repasse, né, a volta do repasse que agora está sendo realizado pelo governador, dos 18 milhões, eu conversei com o governador e uma das coisas que eu discuti é a possibilidade, no futuro, do Estado assumir o Hospital Nardini. Por quê? O Nardini atende Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, quem se acidenta no Rodoanel, em todos esses locais. Na Índio, principalmente? Na Índio Tibiriçá, tudo vai para o Hospital Nardini. Então, qual que é a grande discussão? Do primeiro andar, que é a área de retaguarda, as UTIs e a maternidade, transferir para o hospital. Transferir para o Estado. E o município ficaria só com o pronto-socorro, tá certo? E com o setor de choque. Aí nós teríamos a quinta UPA do Parque das Américas ser entregue e teríamos um pronto-socorro municipal, né, que atenderia só altos traumas, como a pessoa sofresse um acidente, um derrame, né, um infarto, né? Já iria direto para o pronto-socorro central, que estaria já no Hospital Nardini. Com isso, você diminuía essa questão, esse grande problema que tem na transferência. Muita gente não sabe, mas UPA é unidade de passagem, não é unidade de internação. Você só pode ficar, né, 8 horas na UPA. E aí, depois de uma avaliação do médico, você tem que ser transferido. E não, em Mauá está ficando 3, 4, 5 dias. As pessoas têm que, às vezes, entrar com uma liminar para conseguir a transferência do seu ente querido. Então, se a gente, primeiro, a gente ia trazer uma economia nos cofres públicos municipais. Certo, Walter? Segundo, nós íamos toda a área de retaguarda do hospital, do primeiro até o 6º andar e a maternidade, seria custeado pelo Estado. O município custearia o pronto-socorro central. Nós íamos ter ali, né, um centro de regulação municipal, né, interligado com o centro de regulação estadual, que seria um NIR municipal com o CROSS. Então, toda a alta complexidade que entraria, né, na cidade de Mauá, como a pessoa às vezes sofreu uma queda, sofreu um derrame, né, um acidente de moto, isso é trauma grave. Então, vai para o pronto-socorro. Sofreu um derrame, vai para o pronto-socorro. Não vai para a UPA. A gente ia desafogar as UPAs, tá certo? E aí nós íamos também ter fôlego para implementar outros programas da saúde, como, por exemplo, a saúde de Mauá não é informatizada, Walter. É tudo na guia, no papel. A pessoa passa no médico, pega o papel, dá para a mocinha na recepção. Ela pede, a pessoa fica esperando 1 ano, 2 anos. Temos que criar o cartão saúde Mauá, né? Fazer a atualização do prontuário, a implantação do prontuário eletrônico. Me fala uma coisa, quando você foi prefeito, qual que era a porcentagem de pessoas de Mauá que eram atendidas no Nardini em relação ao total de atendimentos no Nardini? 75%, 75%, 70%. 30% vem de fora. De fora. Vem de fora. Que você falou de 12 milhões, né? Dá 4 milhões praticamente. O seu estado está dando 1,5 ainda... Está muito defasado. Teria que ser mais 3 vezes praticamente. 3 vezes. Então, e até porque você poderia, o Estado vem investindo. Eu acabei agora, eu consegui, todos estão acompanhando, a reforma do AME. O nosso AME foi reformado, né? A primeira etapa foi entregue, inclusive eu fiz a entrega. Lá está a diretora, a doutora Adlen. Lá foi feita a ampliação, por exemplo, dos ambulatórios. Foi feita nova sala de triagem, nova sala, novo laboratório, foi feito um novo centro de diagnóstico de imagem e agora o Estado já vai estar investindo no centro cirúrgico. Mauá vai ter um AME cirúrgico, que é a segunda etapa agora, para que a gente possa transformar o hospital dia. Daí a gente também desafoga o Hospital Nardini, porque hoje, por exemplo, uma cauterização de colo do útero está sendo feita no Hospital Nardini. A pessoa fica 48 horas ocupando um leito. Se ela faz no hospital dia como o AME, é apenas 6 horas. Então, esse é um custeio que a gente tem que se reavaliar. Avaliar todo o fluxo de saúde pública.
Tá certo? E é o grande sonho, todo mundo sabe, a gente tem um atende fácil que tem aqui em São Caetano, da saúde, e um poupa-tempo da saúde em Mauá. Nós queremos implantar o poupa-tempo da saúde em Mauá, que eu acho que isso já seria necessário, né? E é muito importante. E um centro, né, de diagnóstico e tratamento para as crianças atípicas. E onde seria o melhor lugar? Hoje, ali na Dom José Gaspar. Dom José Gaspar tem uma área que está entre o Terminal Central, a rede da CBTM, né? Então, livre acesso. Você tem ali a passarela, você tem ali... Tem passarela, hein? Tem passarela. Passarela está saindo do forno. Inclusive, fez aniversário a passarela, né? A passarela do milhão. Não é do milhão, é dos milhões, né? Que, inclusive, completou sexta-feira, né? Completou 1 ano do show do PEX do ano passado e a passarela fechada e foi gasta mais de 2 milhões. Mas você está num local importante. Você tem um local que você atende a parte baixa e a parte alta, que é ali na Dom José Gaspar. Além da saúde, tudo que a gente ouve lá no jornal das pessoas que ligam fazendo as suas reclamações, logicamente a saúde está sempre em primeiro lugar. Mas a segurança também não fica distante disso. Por que Mauá ainda continua com essa pecha de ser uma cidade perigosa? Até porque falta de investimento. Quando nós tínhamos avançado, Walter, anos atrás, nós tínhamos avançado bem. Não sei se você lembra, eu tinha instalado as bases móveis das alças do Rodoanel. A primeira coisa que o atual governo fez, o atual prefeito, foi retirar as bases móveis. Depois, eles retiraram o programa Ponto Seguro, porque o maior número de assaltos a pedestres acontece na ida ao trabalho e no retorno ao trabalho, que é da 4h30 da manhã até as 9h, e depois das 19 horas às 23 horas. Nós tínhamos criado um programa junto com a nossa GCM e também com a Polícia Militar, de uma ronda extensiva nesses locais de alto fluxo, né? Onde as pessoas acabam desembarcando para ir para suas casas. Nós tínhamos o programa Ponto Seguro, ele tirou. O programa Bairro Seguro, ele tirou. As bases fixas, né, que eu instalei, por exemplo, no Parque São Vicente, ele tinha fechado. No Zaira, ele tinha fechado. Né? Na Vila Vitória, ele tinha fechado. Sabe quando ele retornou agora? Na época da eleição. Aliás, tudo acontece no atual governo só na época da eleição. O povo sabe disso. Tá certo? Aí ele reinaugura, ele diz assim, estou inaugurando. Ele não está inaugurando nada. Lá já está a base. Né? E agora ele volta com as bases móveis também nos locais. Só que as bases móveis, ao invés de ficar 24 horas, como era na minha época, fica apenas 2 horas. Né? E sem falar hoje que ele, por exemplo, se esqueceu que você tinha o programa, os programas do governo do estado em parceria, que era, por exemplo, aqui a Força Metropolitana. Eu sempre fiz o programa Força Metropolitana. Ele retirou. Ele deixou de... Hoje nós temos um convênio da Operação Delegada, que só atende 10% dos policiais, que fica na área central. Sendo que hoje o grande índice acontece nas periferias, nos grandes corredores, nos pequenos centros comerciais. Estou junto ao governador agora pedindo, e eu acho que Mauá agora a gente vai alcançar o êxito da instalação de uma delegacia seccional. Hoje nós não temos uma delegacia seccional, nós pertencemos a Santo André, nós temos que ter uma delegacia seccional. Até para que a gente possa ter uma base do GOI, um centro de operações, a gente possa ter também para cuidar dos nossos mananciais, né? Uma polícia também investigativa, né? Sobre a questão ambiental, nós não temos. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode trazer. E também, conversamos com o governador, estive lá com o capitão-geral da polícia, né? O prefeito tinha abrido mão da cavalaria em Mauá. Tinha abrido mão da cavalaria. Só Mauá tem aqui na região, Só Mauá tem. Agora, eu tive a palavra do capitão-geral da Polícia Militar, que a cavalaria irá retornar após a reforma. Mas por ele abriu mão. Então, ele não investe na saúde, ele não investe na segurança. Em termos da Guarda Municipal, a gente sabe que tem um limite que é relacionado ao número de habitantes. Como que está essa relação hoje do número de habitantes com o número de Guarda Municipal da cidade? Totalmente está defasado, Walter, está defasado. Né? Nós tínhamos lá uma Guarda Municipal especializada, tá certo? Que fazia as rondas e que complementava as rondas com a Polícia Militar. Hoje não, ele prefere colocar nos espaços públicos e deixando a população sofrer com a falta de segurança. Né? Esse aqui é o grande ponto. E a inteligência é super importante na segurança, né? Se você consegue juntar Guarda Municipal, Polícia Militar,
Polícia Civil. A integração. A integração, fazer inteligência para tentar resolver antes de acontecer, inclusive, né? Se já sabe que é nesse período do horário do dia que acontece a maior parte dos problemas da segurança, tem que investir nesse momento, né? Walter, a Patrulha Maria da Penha, que eu inaugurei em Mauá, que é a luta contra a violência contra a mulher, a viatura, esses dias estava quebrada. Para você ter uma ideia aqui, há também até indícios, né, de uma atuação de um guarda municipal que foi flagrado, inclusive há um boletim de ocorrência de uma nova guarda municipal que pode ter sido assediada dentro da Patrulha Maria da Penha. Essa aqui é a grande realidade, né? Então, hoje, a desorganização no sistema de segurança pública em Mauá, né, é total. Essa aqui é a grande realidade. Nós não podemos aceitar. Por exemplo, quando eu fui prefeito, né, nós tínhamos ali na delegacia da DDM da Mulher um posto de atendimento, né, através de um médico, para que ali as mulheres que sofreram qualquer tipo de agressão realizavam os exames de corpo de delito. Pois ele fechou. Ele acabou com isso. Hoje as mulheres que sofrem uma agressão têm que vir aqui no ML de Santo André. Por que nós temos que trazer? Por que eu luto pela delegacia seccional? Lógico, é importante o fortalecimento da inteligência, da polícia investigativa, da polícia ambiental, a base do GOI, o grupo combate furtos e roubos, né, a bancos. É importante. Mas o mais importante trazer a delegacia é trazer o IML para Mauá, porque eu quero aqui que os exames de corpo de delito se realizem na cidade de Mauá contra a violência contra a mulher, que hoje nós não realizamos. Então, hoje não há investimento nenhum, né? Não há investimento nenhum, que há uma grande baderna. E sem falar dos pancadão. É fluxo para todo lado, é fluxo para cá, fluxo para lá, tá certo? Ele finge que não vê. Ele finge que não vê. Principalmente agora, porque agora ele quer passar de bonzinho, né? Ele quer passar de bonzinho. Ele não sabe se ele agrada o pai de família decente ou agrada o baderneiro. Então, onde você não tem uma linha de trabalho, de execução de trabalho, a cidade virou uma baderna, porque ele abre mão de um lado, abre mão do outro, não faz o que tinha que ser feito para coibir, aí depois ele abre, depois ele fecha. É um governo que não teve um começo, no meio, nem fim. É o governo que eu vou falar aqui, o governo Casas Bahia. A satisfação não é total para o cidadão, não. É o contrário, né? Tudo é pago, tudo é entregue à prestação. É o governo da prestação. É prestação na passarela, é prestação no terminal, está entregando o terminal à prestação, tá certo? Agora fez uma rua, uma marginal. O programa Mais Marginal, todo mundo sabe que foi elaborado por mim. Todo mundo sabe. Os projetos que estão sendo realizados foram deixados por mim. Sabe o que ele fez? Tem ali inaugurou um trecho de 400 metros, atrás da UPA Magine. Ele começa num lugar e termina em lugar nenhum. Termina numa parede. Então, essa é a forma que ele pensa a cidade. Não tem estratégia, né? Não é uma cidade que pensa para o futuro, tá certo? É obras inauguradas de forma eleitoreira, no ano eleitoral, né? E a população, e acho que a população não está enxergando isso. A população está enxergando tudo que está sendo feito. Para dar uma chance aí da participação dos nossos telespectadores também que participam pelas redes sociais, o Ayrton Cleito aqui está lembrando uma matéria do ABC Repórter que publicou que o Marcelo Oliveira está sendo investigado pelo Ministério Público por desvio de 15 milhões. O que acontece nesse caso? Em primeiro lugar, aqui o Ministério Público está investigando o atual prefeito no suposto crime na merenda escolar. Eu ainda não tomei conhecimento pleno sobre essa denúncia. O que eu sei é que o Ministério Público realmente mandou abrir o inquérito para apurações, né, mais detalhadas, né? Então, nesse ponto aí, o Ministério Público é que tem que investigar, né, o que realmente está acontecendo. Agora, o que eu fico abismado, eu posso falar aqui, se falam tanto em desvio de crime de merenda no governo do Átila, eu desafio aqui provar no processo em curso se o processo que eu respondo hoje tem alguma coisa de envolvimento com merenda escolar. Eu desafio o atual prefeito, desafio qualquer candidato à pré-candidatura a prefeito, que venha aqui e prove que o que eu respondo hoje, tá certo? É desvio, é um fato sobre desvio de merenda escolar. Eu Entendi. desafio. Agora ele está sendo investigado.
Pelo que está aí. Não você... quero acusar, mas ele está sendo investigado. Agora eu quero ver se fala disso, se fala daquilo, mas aqui é um canal aberto. Que o prefeito viesse aqui, já que ele gosta de falar tanto disso, e o PT de Mauá, e também outros pré-candidatos que vêm aqui. E eu desafio, estou olhando aqui, que eles provem que hoje o processo que eu respondo tem alguma coisa com envolvimento do meio escolar. Tem que provar. Diferente dele que está sendo investigado. E já que você falou do Ministério Público também, né, das investigações, tem a questão da investigação que acabou ocorrendo na Câmara Municipal, que acabou dando o afastamento do presidente da Câmara e ele acabou renunciando ao mandato. Pois é, né? O ex-presidente da Câmara, vereador Giovanni Correia, foi investigado sobre suposto crime de pedofilia. Agora, o que é mais estranho, né? Na época, né, da denúncia feita pelo ex-vereador do PL, o ex-vereador do PL fez a denúncia depois de 3 anos do fato ocorrido. O próprio presidente disse que houve a denúncia em 2021. E de 2021 até 2024, por que ninguém se pronunciou? Por que o vereador denunciante não se pronunciou? Por que o prefeito, que também tinha conhecimento dessa denúncia, não se pronunciou? Essa é a grande pergunta. Deixa embaixo do tapete. Agora é o grande ponto. Agora, por quê? Porque o ex-vereador, hoje é ex-vereador porque ele renunciou o cargo. O ex-vereador Giovanni, ele foi chefe de gabinete do prefeito Marcelo Oliveira. Você lembra ou não? Sim. Foi chefe de gabinete. Chefe de gabinete muitos anos, homem de confiança do Marcelo. Inclusive, foi escolhido por Marcelo para ser o presidente. Para suceder ele como vereador e para ser o presidente da Câmara. Agora, bem, se o fato ocorreu desde 2021 e o prefeito sabia disso, ele teve a coragem de indicar, né, o vereador Giovanni Correia para ser o presidente da Câmara. Se esse fato já estava acontecendo sob investigação, se essa denúncia já estava acontecendo, isso que me causa estranheza. Aonde há, né, os princípios da família? Aonde estão os princípios da preservação da família? Aonde está isso? Porque o prefeito, quando se torna prefeito, é o pai de uma grande família, pai de toda a família. Agora, lógico que quem cabe investigar não sou eu. Quem tem que investigar é a polícia. Tá certo? Agora, o que é mais estranho? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Por que depois da investigação, do arquivamento, o vereador Giovanni Correia renunciou? Quem é que será que pediu para ele renunciar? Porque eu tenho certeza que o vereador Giovanni Correia não queria renunciar. Não, e ele declarou, inclusive, um dia antes, que não ia renunciar, não queria renunciar. Né? Alguém botou pressão para ele renunciar. Quem será, né? Quem será, né? Vamos lá. O Tiago Lourenço diz que a Guarda Municipal está com as viaturas caindo aos pedaços. José Fernando diz que no Parque São Vicente a base da Guarda Municipal não funciona, o PT acabou com ela. E o Tiago novamente aqui, precisa ter um mutirão da saúde onde a demanda é atingida para acabar com as filas, mas o mentirosinho, aí foi ele que falou, hein, ó. Da Silvia não aceitou. Rosângela, deputado Átila, os moradores do Jardim Colúmbia Feital estão pedindo para o senhor colocar uma base da Guarda Municipal nas quadrinhas. Agora não tem condições do deputado fazer isso. Vamos esperar, né? Vamos ver o que acontece. Bem, nós estamos aqui entrevistando o deputado Átila Giacomuzzi, que é de Mauá, do União Brasil. Nós vamos fazer um breve intervalo. Já vamos trazer mais informações para você. Inclusive, vamos começar com o Daniel Rella, no próximo bloco, falando um pouco do que aconteceu no futebol desse final de semana da rodada, tá ok? 2 minutos, já voltamos aqui com mais informações. Até já! Restaurante Sete Mares, referência em frutos do mar. Buffet com vasta variedade de pratos, tradicionais, comida oriental e, claro, frutos do mar. Venha com sua família, espaço kids para as crianças e estacionamento próprio. Estrada das Lágrimas, 1816, em São Caetano do Sul. Beijupirá é o rei dos peixes, reza a tradição indígena. Não vive em cardumes, nem é pescado em quantidade. Diz a lenda que aquele que pesca o beijupirá deve hastear uma bandeira vermelha ou branca.
anunciando a honra de tê-lo pescado, saboreando com os amigos e dividindo assim a sua sorte. O mais valioso peixe capturado na pescaria gastronômica da chefe proprietária Helena Didier é sua prática de culinária pernambucana, com criações originais e reinvenção de pratos tradicionais. Todos os detalhes deste restaurante fantástico chamado Beijupirá, em Porto de Galinhas, você acompanha na viagem de Walter Esteban Júnior por esse destino paradisíaco. Acompanhe o Viaje Mais e não perca nenhum segundo sequer desta grande viagem. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. Estamos de volta aqui no nosso programa Personalidades. Hoje com a participação do deputado Átila Jacomussi, que contou bastante coisa pra gente aí sobre a questão principalmente da saúde, que sofre muito na cidade de Mauá, toda a população. Átila, a população já sofre. E quem mora lá no fundão? Sofre mais ainda, Walter. Como não tem? Hoje, a população que mora nos extremos da cidade, principalmente lá no Zaira 6, no Zaira 7, no Zaira 8, lá no Eixo Barão, lá no Feital, lá no Itaúsu, na Estrada do Carneiro, já sofre há muito tempo. Em primeiro lugar, porque tem que se deslocar, às vezes, até para o centro da cidade, por exemplo, para fazer o cadastro único e o Bolsa Família. Tá? Porque centralizaram tudo isso em um único local no centro da cidade. Pessoa que já está em vulnerabilidade, às vezes, não tem nenhuma passagem, dinheiro para comprar a passagem tem que vir no centro da cidade. Né? Hoje, para fazer o exame de especialidade, tem que sair do local onde mora, no extremo da cidade. Às vezes vai a pé para ir no SEMA, que está lá na Vila Vitória, na Vila da Saudade. Né? Hoje, a população deixou de ser ouvida. A população sente falta disso. Hoje nós não temos um governo presente, um governo que se distanciou do povo, que parece que não gosta de gente, né? Que largou a cidade abandonada. A sensação... Quanto para imputar já a rodoviária nesse vai, não vai, constrói, fica pronta, não fica? É um absurdo, né? Por exemplo, tempo? é a rodoviária há 4 anos. Mobilidade, você pensa, você sai de casa de manhã, você fica 1, 2 horas dentro de um ônibus, mais 1, 2 horas para voltar, e sabendo ainda que a cidade, o que não depende nem dela, né? Depende do terceirizado, que você tem que cobrar a concessionária pelo serviço que está sendo prestado, e não anda e deixa andar. Você sabe o que é pior ainda, Walter? É o prefeito, né, na calada da noite, aumentar o vale transporte para R$7. Você vê aqui em São Caetano tem tarifa zero. Tudo bem, é uma outra realidade. Outras cidades, a tarifa zero já é de domingo e feriado. Como, por exemplo, Ribeirão Pires, como Rio Grande da Serra. Cidades com orçamento muito menor. Ao contrário, Mauá paga todo dia, o povo paga caro a passagem e ainda tem que pagar um vale transporte de R$7. R$7. Se você falar que mora em Mauá, está sofrendo preconceito para procurar emprego fora de Mauá, porque o empregador não quer contratar um funcionário que mora numa cidade que custa R$7 o vale de transporte. Né? O terminal é o terminal Casas Bahia, que está sendo entregue na prestação. O povo sabe disso. Eu passei a lei na Câmara da concessão mista, para que se fosse dada uma concessão para uma empresa construir o terminal e explorar. Dei a ordem de serviço, deixei o projeto pronto, a ordem de serviço para começar dia 5 de janeiro, assinada, ele cancelou a ordem de serviço. Tudo bem, que ia rever o projeto? Não vamos discutir. Aí ele esperou 9 meses para rever o projeto. Aí
Nós tínhamos lá, né, um contato na CBTM já para que a gente pudesse assinar, né, um modelo para fazer a integração trem-ônibus. Ele esperou vencer isso, todo esse tempo, esperou isso vencer para não colocar a integração trem-ônibus. Aí começa a obra, aí para a obra, começa a obra, para a obra, muda de empreiteira. Ou seja, 3 anos e meio. Muda o projeto e agora entregou. Sabe o que ele entregou? 2 baias. 2 baias ele entregou lá. Teve coragem. 2 baias, população que está lá, está sendo atendida é de 2 bairros e só tem 3 bancos. Só 3 bancos. Né? É o terminal da Casas Bahia, está sendo entregue na prestação. O povo pagou à vista e ele entrega a prestação. Né? Assim como por exemplo, o equipamento lá, a nova UBS lá no São João, a nova UBS do São João. Eu até falo que o prefeito, ele é festeiro, porque ele gosta de festa. Porque pagar 2 milhões de cachê para artista e não ter uma dipirona e um omeprazol no posto, ele tem a prioridade dele, ele é festeiro. Então eu quero dizer o seguinte, né? Só que ele deveria gostar muito do Bruno e Marrone. Sabe, porque não tem aquela música do Bruno e Marrone. E você não conta, tem coisa que ele não conta. Vamos lá. Por exemplo, só para falar uma pitadinha aqui, a UBS do São João. Sabe quem construiu? Foi o convênio com a Uninove. Isso ele não conta. Né? O asfalto, as obras de asfalto, o asfalto novo, recurso do governo do estado. Você sabe disso, Walter. Você noticiou o convênio com a Câmara que Desenvolve São Paulo. Quando você requereu e quando saiu. Quando saiu. Foi muito claro. É dinheiro do governo do estado. Então, é isso que a gente fica triste. Né? É um governo que não apresentou nada e que hoje está tentando tirar proveito em recursos do governo do estado. Né? A policlínica vai vir para Mauá. A policlínica vai vir por quê? Pela mão do governo federal. Daqui a pouco ele vai ficar soltando fogos. Que ele trouxe a policlínica, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele... Nada mais do que o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, que tem na saúde. E Mauá precisa ter uma policlínica, que vai ser, inclusive, na Vila Cis, viu? Talvez ele não saiba, mas eu já sei. Policlínica vai ser lá na Vila Cis. Muito bem. Nós vamos fazer uma pausa aqui na questão da cidade para falar um pouquinho da rodada do futebol que aconteceu nesse final de semana. O Daniel Hella tem informações para contar o dia a dia. Ele, corintiano, sofre em falar que o Palmeiras ganhou. Quer ver? Ele vai falar que o Palmeiras ganhou, mas não convenceu. É isso, Daniel? Conta para mim. Fala, Walter. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Vamos começar falando do São Paulo, que levou 4 do Vasco no sábado, no Rio de Janeiro. E, depois da segunda derrota consecutiva, já havia perdido para o Cuiabá no meio de semana, agora ocupa a 9ª colocação com apenas 15 pontos. Aquele clima de amor entre torcida e o técnico Zubeldia dá uma esfriada, mas o tricolor ainda vai bem. Ainda tem bastante chance de conseguir uma boa colocação no campeonato. O time de São Paulo é forte. Na quinta-feira, 20 horas no Morumbi, o São Paulo recebe o Criciúma e pode se reabilitar. Agora o São Paulo ocupa a 9ª colocação com 15 pontos e tem tudo para vencer o Criciúma em casa. Vamos ver. Já o Corinthians visitou o Atlético Paranaense e foi muito mal no primeiro tempo. Se não fosse o novo goleiro titular do Corinthians, Matheus Donelli, dificilmente o Timão teria tomado apenas 1 gol lá no Paraná. Foi ele que salvou o Corinthians de uma derrota maior no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians melhorou, principalmente com a entrada do Igor Conorato. Aliás, foi de uma jogada dele que houve a falta, que o Garro bateu na trave e no rebote com o peito o zagueiro Kaká empatou nos acréscimos. Esse gol nos acréscimos, inclusive, rendeu a demissão, o pedido de demissão do técnico Cuca, que após 3 jogos seguidos com o Atlético Paranaense sofrendo empate nos minutos finais, Cuca pediu demissão, disse que não há mais clima para continuar como técnico do Atlético Paranaense. Quem também foi demitido, aproveitando a deixa, foi Fernando Diniz, após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, que manteve o Fluminense na lanterna do campeonato. Atenção, com apenas 6 pontos em 11 jogos. Fernando Diniz é mais um técnico livre no mercado que pode pressionar o Antônio Oliveira do Corinthians, porque o Corinthians está muito pressionado. O Timão está só na 18ª colocação, com 8 pontos em 11 jogos, uma mísera vitória sobre o Fluminense. Então a situação do Timão também é difícil. O Corinthians, que volta a campo no meio de semana, na quarta-feira, recebe o Cuiabá e a vitória é importantíssima para que o Antônio Oliveira consiga se manter no cargo, agora com mais 2 sombras, né? Fernando Diniz e Cuca
aí no mercado. Para falar também de Palmeiras, o Palmeiras mais uma vez conquistou uma vitória com boa atuação do time, principalmente do menino Estevão, que foi responsável por uma das maiores vendas da história do futebol. Mais de 300 milhões de reais o Palmeiras vendeu o Estevão para o Chelsea. Os meninos do Palmeiras, já no último ano, assim, juntando ali com o Arthur, que não é tão menino, rendem mais de 1 bilhão de reais em vendas. É claro que esse valor vai ficar boa parte para o Palmeiras, cerca de 700 a 800 milhões, dependendo dos rendimentos. Mas é muita grana, né, Walter? Ó, para finalizar, o Santos joga amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Mirassol, precisa da vitória para entrar no G4, vamos torcer aqui pelo Peixe. E a seleção brasileira enfrenta hoje a Costa Rica na estreia dessa Copa América que não empolga ninguém. E eu vou repetir aqui, sem Neymar essa seleção é chata pra caramba, mas a gente sempre torce. Walter, um grande abraço, a gente se vê na próxima semana. Grande Daniel, hoje você não falou mal do Palmeiras, tá difícil, né, Daniel? Tá difícil torcer pro Palmeiras, né, Átila? É isso aí. Vamos mostrar até algumas rodadas aí, algumas jogadas que teve ontem lá no Allianz Parque do jogo do Palmeiras. Tem o vídeo aí, olha só, que felicidade. O mais gostoso ainda foi ouvir Dudu Guerreiro. Dudu Guerreiro. Dudu Guerreiro. Dudu Guerreiro. Oh, foi bom demais, viu? Mas... E olha, e faltou um pouquinho Sabe quem é pouquinho fã pra do, ser uma fã goleada. do Dudu? Ferrugem, que trabalha comigo. Ele é fã do Dudu. É. Sabe aquele corintiano, mas que é fã do Dudu? Ele não conta. Isso ele não conta. É mesmo? É. Maldade, hein? Agora ele vai ficar bravo. Vamos lá, estamos chegando na parte final do programa, Atiela. Vamos falar um pouquinho sobre eleição que está chegando, volta aí mais um mês para as convenções. Quantos partidos já estão na sua pré-candidatura? 7 partidos, Walter. Quais? Hoje nós estamos lá com a União Brasil, né, o PRD, o Republicanos, o Avante, o PRTB, o Partido da Mulher Brasileira e o AG. Das 7 vai dar uns 150 candidatos? 150 candidatos. Muito bem. Mas a notícia principal que aconteceu esse final de semana ainda foi a questão da desistência do juiz João, que era pré-candidato a prefeito e declarou apoio ao Marcelo para ser o vice da chapa. O pessoal tá muito bravo com o pastor, hein? Com o juiz João. Juntando com o PT, foi uma novidade extraordinária na cidade, né? Porque o eleitorado dele não vai acompanhar, né, Atia? Em primeiro lugar, né, eu acho que para muitos foi uma surpresa, para a classe política não. Né? Eu não vejo como uma surpresa a chegada e a aproximação do João junto ao PT. Até porque a história do João passa pelo PT. Né? Dona Celcina, sua mãe, foi vereadora do PT. Ele é irmão do Rômulo Fernandes, né? Que é deputado estadual. Mas o discurso era diferente, né? Nosso colega lá de Assembleia. Né? E ele tinha um discurso totalmente às avessas. Né? Mas a gente sabe, né, que o coração dele acho que sempre foi vermelho. Né? O coração dele sempre foi vermelho. Então, para a gente que está na política, não há novidade nenhuma. Eu falo que esse namoro, essa relação, ela começou em 2020. Né? Já foi para atrapalhar. Sabe aquela relação às escondidas? Aquele namoro às escondidas? Sempre teve uma relação às escondidas. E agora, depois de 4 anos, eles noivaram e agora realizaram o casamento. Mas ali quando veio a questão da união do Volpi, do Lorenzini e tudo mais, já tinha um bafafá nos bastidores dizendo que era já para unir com o PT, ou pelo menos para saber o que ia acontecer no segundo turno junto com o PT, né? Isso tem um nome, né? Tem um nome, né? E até um apelido, né? É a chamada melancia, né? Verdinho por fora, vermelhinho por dentro. Né? Hoje acontece isso muito, né? Muitas vezes tem um discurso para fora, mas internamente, realmente, o discurso é outro, né? Isso houve, sim, né? Tudo se imaginou. Por exemplo, a saída, né, do Clóvis nunca foi bem explicado o porquê, né? Até porque eu também respeito muito o ex-prefeito Clóvis Volpi, eu não sei o porquê o PL acabou desistindo. Tomou partido dele. E acabou trocando de nome, tá certo? Mas o que se ouve muito foi o que você falou, né? Que vai
poderia haver uma grande junção. Não, mas era por causa dessa história, que estariam fazendo um vínculo já para o segundo turno ficar com o PT, com o PT. Então, hoje, o que vem acontecendo na cidade, nada mais do que o óbvio, não tem surpresa nenhuma. Né? Eu sempre falo que a nossa pré-candidatura tem uma força principal, e a principal força é o povo. Né? Esse é o meu principal aliado, é com a força do povo que nós vamos alcançar o objetivo no futuro. E você tá 7 chaves aí com a questão do vice, né? Ainda não dá para contar para nós, vamos ter manchete já amanhã ou não? O que eu posso dizer para você, Walter, é que nós estamos escolhendo nosso coordenador político, nosso grupo político, os partidos também estão participando. Inclusive, amanhã nós vamos ter lá uma atividade junto com todos os pré-candidatos, inclusive uma atividade bem interna, não é uma atividade externa, uma atividade interna. Nós vamos estar discutindo isso com todos os pré-candidatos. Nós vamos demonstrar, através da nossa qualitativa, que foi feita alguns meses atrás, né, qual o melhor perfil para o vice da chapa do pré-candidato Átila, e através dessa escolha, dessa avaliação técnica, e também ouvindo todas as pessoas que compõem o nosso grupo político, nós vamos tomar a decisão. O que eu posso dizer para você é que mais 10, 15 dias a gente já anuncia o nome do vice ou da vice. Pode ser mulher. Dizem que depois de muitos anos, vou até esqueci quantos anos me falaram, família Adamo vai ficar fora dessa eleição, mesmo nas urnas? Você vê, muitos anos depois, né? O Leonel, uma pessoa que eu respeito muito, o Leonel. O Leonel é uma pessoa extraordinária, viu, Walter? Sem dúvida. O Leonel foi um grande prefeito, né? Tem pessoas que dizem que não, mas o Leonel trabalhou muito pela cidade. Às vezes a gente não só acerta, a gente erra também. Né? Eu também não só acertei, também errei. Né? E muitas vezes aí o homem público está ali para isso. A gente é ser humano, mas é o que você falou. Para ser político tem que gostar de gente. O Leonel sempre foi um cara que gostou de gente. Né? Tem uma história ligada na vida pública da cidade de Mauá que nunca vai ser apagada. Né? Então a gente respeita muito, mas é uma pena que depois de muitos anos, né, a família Adamo não estará nas urnas. Diferente da família Jacomus, que o meu velhinho lá, ele está sempre nas urnas. Paizão não quer saber de pendurar a chuteira. Não tem aposentadoria não, bicho. Ele é igual o 10 da Croácia, né? O homem lá tá lá jogando com uma perna, o bichinho tá em campo, tá jogando. E tá fazendo a diferença. Eu ouvi também nos bastidores lá que você estaria fazendo alguma conversa com o PSDB? Existe sim, houve algumas conversas. Na saia justa aqui agora. Existe sim, houve sim uma conversa com o PSDB, né? Não escondo isso, foi feito pelo nosso coordenador político, e vem conversando ainda. O Zé Roberto Lorenzini é uma pessoa muito querida, gosto muito do Zé, tem uma amizade muito grande com a família Lorenzini e pelo irmão dele, que é o Rogério Lorenzini, que é um grande amigo. O Zé também tem uma relação muito grande com meu pai, e tudo tem que ser estudado. Né? Como também houve uma conversa, né, com o Chiquinho do Zaida, também nunca escondi. Houve uma conversa com o Chiquinho, né? E essa conversa ela foi... Meu abraço ao Chiquinho, grande amigo também em Mauá. Essa conversa foi construída através da interferência, né? Também do próprio prefeito Ricardo Nunes, que se sente desconfortável de ter o MDB, né, com o PT em Mauá, sendo que o PT, junto com o pessoal, é o principal opositor dele nas eleições agora, na eleição da cidade de São Paulo. Então, muita coisa pode acontecer, né? A gente sabe que a política é muito dinâmica, mas o nome que vier vai ser um nome que vai ter as características do Átila Jacomus. Trabalhador, um cara apaixonado pela cidade e um cara que tem um compromisso. Né? Se tem alguém que não pode errar na política em Mauá, sou eu, Walter. No momento mais difícil que eu vivi, o povo de Mauá não desistiu de mim. E agora eu não posso pensar em desistir de Mauá. Agora é o momento da nossa volta, da gente trazer de volta a esperança e, principalmente, colocar o sorriso no rosto do povo. O povo tem que voltar a sorrir e ter confiança na cidade. Mauá tem que ser uma cidade que a gente pense a cidade além dos 4 anos, mas sim Mauá para os próximos 16 anos, para os próximos 32 anos. E para isso, só quem é apaixonado pode fazer essa diferença. A economia de Mauá nunca parou de crescer, nem na pandemia. Nunca. Qual que é o problema, então? O grande problema é fazer mal uso do dinheiro público. Né? Não planejar. O que falta na cidade é planejamento. Né? É apresentar também um programa de geração de emprego e renda. Né?
Mauá, hoje, muita gente mora em Mauá, trabalha em São Caetano, em Santo André, em São Paulo. Nós temos que atrair as indústrias para o polo industrial de Mauá, do Sertãozinho, da Ciban, da EPS, e ampliar o polo petroquímico da cidade. As pessoas precisam morar em Mauá e trabalhar em Mauá. Com isso, elas vão gastar dinheiro em Mauá. Né? E mais do que isso, elas vão ter qualidade de vida. Né? Nós temos que reorganizar a planta genérica da cidade. Hoje, os impostos, eles são irreais, estão fora da realidade, dos padrões da população do município de Mauá. Se você cobrar muito caro os impostos, a população não consegue pagar. Não foi feito um refins pela atual gestão. Ao contrário, ao invés de fazer um refins para que a população que deve os impostos acertar os seus impostos, sabe o que eles estão fazendo? Mandando para o Tribunal de Justiça para fazer cobrança e bloqueio de conta. Então, hoje não há planejamento nenhum. Eu falo aqui que o Marcelo é o capitalista dos capitalistas, né? O governo do Marcelo. Capitalista do capitalista. Eu até falo aqui, ele é o petista gourmet, né? É o petista gourmet. Que até o petista mesmo, raiz, não se identifica com ele. Mas, voltando na questão ainda do vice, o maior problema para o Marcelo vai ser a família Dias. Ele está chutando a família Dias, que é um dos maiores cabos eleitoral que ele teve até hoje, né, na última eleição. Como que ele vai explicar isso agora para o Oswaldo, que a Selma não vai ser mais a vice, né? Eu sei que isso não é problema seu, mas só para comentar aqui e lembrar o fato, cuspir no prato, né? Foi o chute final essa. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu conheci bem o Oswaldo Dias, trabalhei na prefeitura com o professor Oswaldo Dias, fui funcionário público da Câmara. Né? A gente não pode, mesma forma que nós não podemos esquecer o legado do Leonel, nós não podemos esquecer o legado do professor Oswaldo Dias. O Oswaldo Dias foi um dos melhores prefeitos que a cidade teve. Né? Até porque foi eleito 3 vezes prefeito. E só não foi na 4ª, né, por uma questão de uma opção do próprio partido na época. Senão, poderia ter sido 4 vezes prefeito. Né? Agora, né, alguém que foi criado dentro de casa, porque o Marcelo foi criado dentro da casa do professor Oswaldo Dias. Né? Foi o professor Oswaldo Dias que organizou as primeiras campanhas do Marcelo Oliveira. É a mesma coisa da criatura chutar o criador. Né? A pessoa que não reconhece as suas origens, ela perde identidade. E quando ela perde identidade, ela perde uma das principais coisas, o caráter. E tem mais um problema ainda, né? Mauá sempre foi considerada como Diadema, né? Uma cidade petista, vermelha, que tem sempre 50% para estar disputando o segundo turno. Nessa eleição, tem um problema agora que o PT está muito mal. O Lula não consegue fazer os índices melhorarem, não consegue melhorar o emprego, não consegue melhorar nada para esse país. E a gente vê todos os índices acontecendo com os candidatos do PT que estão indo à bancarrota por causa do próprio governo petista. Na verdade, o que está acontecendo, Walter, em Mauá, né, não é nem tanta influência do governo federal. É que o governo do Marcelo Oliveira é um governo ruim mesmo. É ruim de trabalho, é ruim de roda. É ruim de roda. O homem é ruim. Né? Ele acordou, sabe quando ele acordou? Eu falo isso aqui com muita tranquilidade. No dia 4 de outubro de 2022, quando as urnas, às 9 horas da manhã, a urna anunciou Átila Jacomuzzi eleito deputado estadual e o mais votado da história da cidade, ele tomou um susto. Ele acordou que ele não sabia se Como pode? Ele deve ter caído da cama. Mas daí ele acordou, sabe quando a pessoa acorda meio discursoada, né? meio atormentada? E ele saiu aí para as ruas e tentando recuperar o governo. E não conseguiu recuperar o governo. Né? É um governo totalmente eleitoreiro. A população sabe disso, sabe disso. Eu não venho aqui falar mal dele, não. Ao contrário. Né? Ao contrário, debateria com o Marcelo tranquilamente, em qualquer fato, mas em alto nível. Né? Sem fazer aquela política de ataque que sempre fazem contra mim, a política de espalhar fake news. Né? Hoje eu estou aqui na sua bancada muito tranquilo, porque eu sei que eu estou com um jornalista sério. Obrigado. Sério, que é uma grande referência. Hoje, infelizmente, né, as mídias hoje estão sendo utilizadas em Mauá a favor do atual prefeito, mostrando que não é a realidade. Né? Mas a realidade ela vai ser mostrada nas urnas no próximo dia 6 de outubro e dia 27 de outubro desse ano. Vamos lá, Átila. Nós estamos finalizando. Vou deixar para você fazer as suas considerações finais, dando a sua mensagem para a população da região do ABC como deputado estadual. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todos que estão nos assistindo aqui.
nesse dia, falar aqui que aqui está um deputado que tem compromisso não só com Mauá, com região, falamos muito de Mauá, mas enviamos emendas para todas as regiões, como, por exemplo, enviamos emendas para a cidade de Santo André, né? Lutamos para que o governador aceitasse a nossa proposta para a reabertura, por exemplo, da estação Parada Pirelli, né? Enviamos recursos para Ribeirão Pires, recursos para Rio Grande da Serra, enfim, para várias cidades aqui do ABC. E mais do que isso, tivemos uma grande vitória, quando nós conseguimos, né, a descentralização, né, dos postos de atendimento às crianças atípicas no Poupa Tempo. Foi muito importante. Acabamos agora de anunciar agora a Semana Estadual das Mães Atípicas no Estado. Então, foram pontos importantes. Sem falar dos recursos, né, para a saúde na cidade de Mauá, que se totalizar o que o Estado e que o Átila encaminhou de emenda, ultrapassa os 100 milhões, né, de reais de investimento em quase 16 meses. Porque não é só o governador, ele não vai só mandar recursos para Mauá se não tiver um deputado que cobre. E o governador sabe o quanto eu peço recursos, não só para Mauá, mas também para outras cidades e para toda a região. Então, esse é o nosso grande ponto de vista, nossa maneira de olhar o ABC. O ABC tem que ser o pulmão do Estado de São Paulo, como sempre foi. Muito obrigado, deputado Átila Jocomussi, aqui no nosso programa. Lembrando também que pior do que não ler jornal, ele é apenas um jornal. Mas antes de mostrar o jornal ainda, eu esqueci de uma foto ontem, né? Foto com a minha filha lá no Allianz Parque. Vamos botar essa foto aqui só para deixar registrado. Que beleza, doutora Bárbara. E Dali Porco. Mas vamos, muito obrigado. Você que nos acompanhou, veja agora a manchete do ABC Repórter, porque não é só em Santo André, não é só em Mauá, não, que o problema acontece. Olha lá, novo hospital que foi anunciado pelo prefeito de Diadema, não saiu do papel, porque ele fez uma demolição anunciando que tem uma nova obra do hospital, mas não tem licitação, não tem verba. E ele anunciou como uma obra o hospital que está sendo construído. Wagner, mas isso não é surpresa. Em Mauá, o atual prefeito Marcelo Oliveira contratou a GPA, uma empresa para fazer o projeto da construção da nova UPA. O que aconteceu? O projeto estava fora das comodidades do governo federal. 120 dias de atraso da UPA Parque das Américas. É com eles, assim mesmo. Muito obrigado para você, boa noite. Fique conosco, até mais. Até a próxima segunda. Até.